Shalom, shalom. Estamos trabalhando em uma playlist com fundamentos cabalísticos, fazendo uso do livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Caso você não tenha visto, desde o início da playlist é necessário que você acesse esse conteúdo desde o primeiro vídeo, para obter maior compreensão sobre este assunto. Segue outra observação extremamente importante para essa playlist: retenha o que é bom. Isso porque nessa playlist estou simplesmente passando para vocês o conteúdo total, ou seja, na sua íntegra, do livro O Caminho de Deus. E é por isso que é necessário deixar esse alerta de que essas informações devem ser absorvidas com seu devido cuidado. Precisamos ter bem claro que para um discípulo de Yeshua tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, pois tudo aquilo que é bíblico é sim 100% judaico, mas nem tudo que é judaico é bíblico. Nos mantenhamos sempre então na instrução apostólica, tendo como base a Torá, os profetas, pois é essa base que o Mashiach Yeshua enfatizou e, portanto, os seus enviados, os seus apóstolos. Teremos também notas adicionadas ao conteúdo e as mesmas estarão na descrição do vídeo, bem como um link como sugestão para o estudo de tais referências. O Caminho de Deus, parte 1, Fundamentos, capítulo 5, O Campo Espiritual. Tópico de número 6. Entretanto, toda influência indeterminista também produz influências deterministas. Quando as forças supremas são influenciadas pelo livre-arbítrio humano, elas, por sua vez, influenciam as coisas físicas, que estão inerentemente ligadas a elas. Mas todos esses processos seguem muitas leis detalhadas da maneira determinada pela sabedoria suprema, a sabedoria de Deus, como a melhor para toda a criação. Tanto os caminhos pelos quais a influência do ser humano atinge as forças supremas, quanto a maneira pela qual essas forças reagem em relação ao mundo físico, todos eles dependem de muitos fatores. Tudo isto constitui o profundo mistério de como a providência de Deus funciona e realiza tudo o que foi e será. Tópico 7. Como mencionamos antes, a sabedoria de Deus determinou que tanto o bem quanto o mal existam no mundo, conforme a nota de número 44. Como todas as outras coisas, esses conceitos devem começar entre essas forças fundamentais para depois terem efeitos no mundo físico. A sabedoria de Deus dispôs as forças transcendentais, as raízes de tudo o que foi criado, e colocou-as numa ordem e num sistema nos quais seria possível que a elas pertencesse a retificação, tikkun, ou o dano, kilkul. Portanto, elas têm estados que são bons e estados que são ruins. A essência de um estado do bem é quando uma força tem a capacidade de ser iluminada pela luz da presença de Deus. O estado oposto é aquele que carece dessa capacidade e no qual, por conseguinte, essa luz é impedida de iluminar uma determinada força. O resultado da retificação dessas forças é tudo de bom que existe no mundo físico. O seu inverso é o seu oposto. Tópico 8. É necessário perceber que a verdadeira causa de tudo o que é bom, seja entre as forças ou os seus efeitos, é a luz da presença de Deus. A causa de todo mal, por outro lado, é a ausência dessa luz. Todavia, no que se diz respeito ao bem, Deus é considerado sua causa real, tanto em geral como em particular. Por outro lado, Deus não é considerado a causa direta do mal. E nos ensinam que Deus não relaciona seu nome ao mal, conforme a nota de número 45. Não obstante, Deus ainda é a causa indireta até mesmo do mal, porque a causa real do mal é a ausência do bem. E então o mal resulta da ausência da luz divina e do ocultamento da sua presença. Nem proibições, nem limites podem fazer obstáculo à onipotência de Deus. E, portanto, não há nada que o impeça de criar até mesmo o mal, se ele assim desejar. A fim de que os diversos conceitos do mal existam, ele criou uma raiz e uma fonte especial.
A finalidade da fonte do mal foi dar origem a conceitos particulares na medida julgada como necessária pela sabedoria suprema, para que tanto o homem quanto o mundo estivessem no seu estado desejado. Com referência a esta fonte do mal, as Escrituras declaram em Isaías 45, verso 7, Deus forma a luz e cria a escuridão, faz a paz e cria o mal. Conforme o comentário que temos na nota de número 46, onde diz que a palavra criar sempre se refere à criação de alguma coisa do nada. E, portanto, o fato de o versículo dizer cria o mal indica que isso não é algo que existia antes em Deus. Vide Bahir 13, Moreh Nevuchim 3, verso 10, Kalach P'tchei Chochma 30, 24b e em termos cabalísticos, esta é a clipá, casca, ou citra arra, outro lado. Essa fonte do mal inclui então muitas forças diferentes, a partir das quais se originam todos os conceitos da deficiência e do mal. Ela pode afetar o corpo e a alma juntos, em todas as suas categorias mais diversas, e este ponto será examinado melhor na segunda sessão, conforme nota de número 47. Em geral, a atividade dessas forças do mal, tanto individualmente como um todo, depende da medida na qual a luz divina está ausente e sua presença então fica oculta. Quanto maior for sua ausência de luz, maiores serão a autoridade e o poder que essas forças terão de exercer em geral e em especial. Quando as forças do mal ganham poder e autoridade, a força do bem então é enfraquecida. E aquelas forças que constituem as raízes de todas as coisas criadas são danificadas. Isto, por sua vez, enfraquece as forças e os seus ramos derivados, que são as coisas físicas ligadas a elas. Por outro lado, quando essas forças do mal são subjugadas e desprovidas de sua autoridade e poder para agir, o bem fica fortalecido. Então as raízes de todas as coisas criadas são retificadas e dispostas em boa condição para que tanto elas quanto os seus ramos fiquem fortalecidos. Portanto, tudo depende do fortalecimento dessas forças, sejam elas os conceitos do bem e do mal, a batalha entre o físico e o espiritual ou outras questões de perfeição e deficiência. Quando a força do bem ou a do mal adquirem poder, suas qualidades e efeitos influenciam todas as coisas criadas, através de suas raízes e dos seus ramos. Por outro lado, quando uma delas é subjugada, sua atividade é anulada, e seus atributos e efeitos são removidos das raízes e ramos de toda a criação. Tópico 9. Existem muitos níveis entre as qualidades dessas forças do mal e o que resulta delas. De um modo geral, seus efeitos são denominados corrupção, tumá, escuridão, poluição, zohamá, mundano, rolo e similares. As coisas resultantes da iluminação pela presença de Deus, por outro lado, são chamadas santidade, pureza, luz, brachot, bênçãos, etc. Essas são todas as categorias gerais. Contudo, ao considerarmos seus elementos, somos capazes de distinguir as categorias e os detalhes dessas classes gerais. Em torno disto, gira toda a providência de Deus, mediante a qual ele dirige o seu mundo. Todavia, para cada um desses conceitos, existem agentes ou inspetores, pertencentes à classe geral dos anjos, nomeados para levá-los à prática no mundo físico. Isto é válido tanto para os conceitos bons quanto para os seus opostos. Esses agentes angelicais são os servos de Deus obedientes à sua palavra, conforme nota 48 que cita Tehillim, Salmos 103, versos 20 e 21. Assim Deus quis e organizou as coisas de modo que os seus decretos fossem traduzidos em ações através dos anjos, cada um deles em sua própria área de influência designada. Continuamos em um próximo vídeo.